Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos iniciando nossa segunda aula de matemática básica. Nas nossas aulas de matemática básica, agora iremos utilizar as atividades da apostila que vocês receberam. No entanto, eu vou colocar o formulário para vocês responderem. Vocês irão responder na apostila e também no formulário, porque o formulário a gente vai utilizar como forma de devolutiva das atividades, tá bom? No entanto, vocês também precisam fazer a atividade na apostila que vocês receberam. A atividade que eu vou colocar no formulário vai seguindo a sequência. A gente já fez a atividade 1 no formulário, que também está na apostila de vocês. Hoje nós vamos trabalhar a atividade 2, certo? Lembrando que as devolutivas vocês fazem por formulário. E também lembrando a vocês que é importante a devolutiva também dos cálculos. Vocês façam a atividade e anexem os cálculos. Eu sempre estou deixando no formulário espaçozinho de vocês anexar os cálculos das atividades, tá bom? A unidade temática de hoje é geometria, um objeto de conhecimento específico. Vamos trabalhar o descritor 2, que é identificar propriedades comuns e as diferenças entre as figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando com as suas planificações. Então, nesta aula, como falei anteriormente, iremos trabalhar e estudar o descritor 2. Antes de resolver algumas questões, como exemplo, vamos lembrar de algumas definições que são importantes para a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, vamos entender as figuras geométricas planas bidimensionais, que no caso essa figura aqui, ó, ela representa uma figura geométrica bidimensional, e figuras geométricas planas, né? E os sólidos geométricos, que são as figuras tridimensionais. Nesse caso aqui, ó, essa figura ela representa um sólido geométrico. Então, temos os poliedros, que são todas as faces planas, que tem todas as faces planas. Por exemplo, a pirâmide, ela é um poliedros, e os paralelepípedos. Paralelepípedos, o cubo e o prisma pentagonal, que ele também é considerado um poliedro. Os corpos redondos são todas as faces, ou quase todas, são curvas. Por exemplo, o cilindro, a esfera, o cone. Então, essas figuras elas são exemplos de poliedros e de corpos redondos. E agora vamos ver o que são figuras bidimensionais. Então, figuras planas ou bidimensionais são as figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Por exemplo, círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo, losango. As figuras planas com 3 ou mais lados, elas são chamadas de polígono. Então, se possui duas dimensões, figuras planas, e figuras planas com 3 ou mais lados, elas também são chamadas de polígonos. E as figuras tridimensionais, por exemplo, o cilindro, cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e o prisma triangular são exemplos de figuras tridimensionais.
As planificações de sólidos geométricos. As planificações de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido. Por exemplo, as planificações de um sólido geométrico é a representação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, suas dimensões. Aí aqui temos a planificação dos sólidos geométricos acima. Essa primeira aqui corresponde à planificação dessa primeira figura. Essa outra aqui, corresponde à planificação dessa figura. Essa planificação aqui corresponde a essa figura. Essa planificação aqui, é a superfície de um plano, ou seja, em duas dimensões. A planificação dessa figura e, por último, essa planificação aqui, representando essa figura. Então, essas planificações, elas são usadas de várias maneiras, como para calcular a área de uma superfície de um sólido. Então, agora eu trouxe uma questão exemplo da Prova Brasil, que diz o seguinte: observe a barraca que Mauro vai levar para o acompanhamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular, que no caso é essa pirâmide aqui. Então, qual é o molde da pirâmide quadrangular? Temos aí a primeira letra A, letra B, letra C e letra D. Vocês observando essas figuras aqui, qual dessas figuras corresponde ao molde dessa pirâmide quadrangular? Usando qual dessas figuras podemos construir, usando qual desses moldes construímos essa figura? Essa daqui, ela está próxima à representação como se fosse de uma caixa. Essa outra aqui, é diferente. Então, a que mais se aproxima seria essa aqui, da letra C. E a letra D também não é. Então, resolução. Inicialmente, precisamos identificar qual das formas geométricas planas encontramos na pirâmide demonstrada acima. Nesse caso, conseguimos visualizar 4 triângulos e um quadrado. Então, qual a figura tem 4 triângulos e um quadrado? A letra C. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, pessoal, nossa atividade já está disponível no Google, na plataforma, no formulário. Lembrando que nossa atividade já será a segunda atividade da apostila. Estou aguardando o retorno de vocês. Não acumule atividades, façam com calma e atenção, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar essa aula também pelo YouTube. Aproveitem, se inscrevam no canal para vocês ficarem acompanhando as aulas que serão postadas lá, tá bom? Beijos e até a próxima aula.